Oi pessoal, é... o vídeo de hoje é a parte 3 do O Mundo Espiritual é Real. Vamos lá. Minhas experiências que eu tô vivenciando no meu dia a dia, vivenciando na minha vida. A presença de Yahweh, a presença de Deus. A presença que eu sinto, a presença que eu sinto de Deus, de Yahweh, que é o nome que eu mais acredito que seja o nome dele, o nome de Deus, Yahweh. A presença que eu sinto é sempre de um vento. Também um vento bem forte, às vezes é bem forte, às vezes é mais eu não sei explicar direito, mas é uma coisa sobrenatural. Eu sinto as árvores, eu vejo as árvores se mexendo de uma forma incomum, de uma forma que não acontece de maneira normal, né? Que elas ficam se mexendo devagar. Não é assim que eu vejo. Eu vejo as árvores se mexendo de maneira muito forte, como se estivesse passando um vento bem forte assim. E não é uma vez, não é, é todo dia, às vezes é todo dia. Quase todos os dias eu vejo isso acontecendo. As árvores se mexendo de maneira bem forte, muito forte. O vento vindo pra mim de maneira muito forte. Uma onda de vento, uma onda de vento. Isso tudo passou a acontecer no meio do ano, no ano que vem. Não, no ano que vem. No, 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 no ano passado. Isso passou a acontecer no ano passado e antes disso eu não sentia isso. Eu vi as coisas de maneira totalmente normal. Os olhos se mexiam, normal, tudo normal. E aí, de repente, eu começo a ver as coisas assim. As árvores se mexendo de uma forma mais rápida, mais forte. Um vento mais forte batendo nelas. Como se tivesse um anjo. Um anjo passando entre as árvores. Mas não é a presença de Deus. Porque não é só em uma árvore, é em várias árvores. Então, eu acredito que seja a presença de Deus. É uma coisa sobrenatural, pessoal. Muito sobrenatural. Não sei se está acontecendo com vocês também, de vocês sentirem assim. Vocês sentirem a presença de Deus assim, dessa forma, de maneira bem sobrenatural. Isso, pessoal, é uma coisa muito... Não é uma coisa normal de se ver. E é todo dia que eu vejo isso, todo dia que eu sinto isso. Esse vento batendo em mim de uma forma tão, como pode dizer, sobrenatural. Não sei explicar direito, galera, que é uma coisa muito espiritual, uma coisa que vai além da capacidade humana, vai além da mente humana. Por isso que é difícil de explicar, por isso que é difícil descrever o que é isso.
mas eu acredito que seja a presença de Deus. E eu nunca assisti isso antes. Nunca senti. Nunca, em toda a minha vida, eu nunca assisti isso antes. Nunca. E não só a presença de Deus veio na minha vida, começou a vir na minha vida, mas também a presença de um demônio. E o que acontece é que minha pele, que esse demônio fica causando uma tremedeira na minha pele, fica fazendo um zumbido no ouvido, como se estivesse enfiando a série é como se estivesse enfiando um dedo no meu ouvido. Aí quando eu repreendo, sai. E também ele fica mexendo no meu pênis. Direto. Ele fica mexendo no meu pênis direto. Como se ele estivesse reagindo a algo. Então isso é muito sério, muito espiritual, é real. É muito real. Muito real mesmo. Não é uma coisa para se brincar não, pessoal. É muito sério. Os demônios existem, os anjos existem, Deus existe. Não adianta falar que não existe, que existe. Existe. Se o ateu vê que nem os meus olhos, vê que nem eu, ele vai deixar de ser ateu na hora. É impossível de ser ateu. Presenciando tudo isso de uma forma tão sobrenatural. Difícil ser ateu, impossível ser ateu. Impossível dizer que não existe um ser soberano que governa toda a Terra. Impossível dizer que não há presença de demônios na vida das pessoas. Impossível dizer. De não dizer isso. Também, pessoal, uma experiência que eu tive foi que eu tava treinando, teve um dia que nesse dia eu tava treinando, tava treinando perna e abdômen. Eu tava fazendo movimentos. Tava fazendo primeiros movimentos. Aí foi nesse momento que eu tava fazendo movimentos que veio uma criança que... Vou contar do começo. Eu fui treinar perna e abdômen. E eu tava me sentindo muito para baixo, muito desanimado, pensamentos negativos, não tava me sentindo muito bem. Minha mente estava cheia de negatividade, tava pensando em muita coisa negativa, com os meus problemas, tava querendo desistir de tudo. Tava querendo ir pra casa também, tava com vontade de treinar, não tava me sentindo bem. E aí, quanto dos meus problemas, né? Aí eu fiquei pensando neles, aí eu comecei a pensar negativo, comecei a ficar mal, desanimado. E aí eu tava fazendo, né, o movimento, eu lembro que eu tava fazendo L-sit. Aí eu fui descansar. Eu fiquei sentado tem uma banca. Uma banca de pedra. Assim, reta. Uma banca de pedra. Aí eu fiquei sentado nessa banca de pedra aí. Aí do lado tem umas paralelas. Aí eu fico fazendo movimento. Aí eu fiquei fazendo L-sit naquelas paralelas. Aí quando eu fui descansar, eu fiquei sentado na banca de pedra. Na banca de pedra. E aí eu tava lá olhando pro chão, desanimado, triste.
querendo ir pra casa. Tava me sentindo muito mal. E aí do nada apareceu umas crianças, duas crianças. Foram duas crianças que apareceu, tava andando de bicicleta, as duas. Aí uma delas falou: bora treinar, bora treinar. E aí eu vi, né? Oxi, do nada. Aí eu continuei a treinar, né? E eu me senti bem novamente. Então, o que isso me ensina, pessoal? O que isso ensina é que se você não continuar a fazer as coisas que você sempre faz, se você não continuar a lutar, a persistir, a perseverar, você nunca vai ter as coisas que você quer. Você nunca vai se sentir bem, porque você só vai se sentir bem quando você lutar, quando você persistir, quando você perseverar. Não ser um derrotado. Também isso mostra que Deus vê o seu esforço. Porque eu acredito muito que essa criança que falou isso foi usada por Deus. Ela foi usada por Deus. Porque ela não me conhecia, eu não conhecia ela, nem a outra criança que passou com ela, eu não conhecia. Então sim, essa criança foi usada por Deus. E o que isso ensina a pessoa é que Deus vê a nossa luta, Deus vê o, o quanto nós luta todo dia com os nossos problemas. Ele vê tudo isso. Ele usa pessoas como essa criança para nos motivar a continuar a lutar, motivar a continuar a perseverar. Ele usa essas pessoas. Então é isso, pessoal. Continue lutando. Continue perseverando. Continue persistindo e vocês terão tudo. Vocês terão tudo e do melhor. Vocês conquistaram tudo na vida de vocês. Vocês resolverão todos os seus problemas. Não importa qual seja. E se vocês estiverem com Deus, é aí que vocês vão vencer mesmo. É aí que a vitória já é garantida. Então é isso. Esse foi o vídeo de hoje. Parte 3 do Mundo Espiritual Real. E é isso. Vejo vocês nos próximos vídeos. Falou!